virá nos buscar e que tem o poder de limpar os nossos pecados. Nós te agradecemos pela tua bondade e pedimos que seja sempre conosco, ó Pai. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Glória a Deus. Agradecer pela oportunidade e já devolvo aqui ao nosso pastor a palavra. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. E eu quero ler com os irmãos e louvar a Deus pela vida de todos que já estão presentes nesta noite, né? Não somos muitos, mas os que aqui viemos, certamente estamos com vontade de cultuar a Deus, né? Amém? Hoje, alguns áudios, né? Mexeram muito com o meu coração, por conta que tem gente que, se for impedido de ir à igreja, ele acha que é normal, que é assim mesmo. Outros estão procurando talvez uma desculpa, mas eu pude ver pessoas que gostariam de estar aqui hoje, e para estarmos debaixo de um decreto, por estarmos debaixo de um decreto, nós tivemos que comunicar a algumas irmãs e irmãos que são considerados grupo de risco para não estarem na igreja. E isso é uma dor, né, muito grande. Mas eu louvo a Deus pela sua vida e te convido, não deixe no seu coração, atento, de olhos, porque as oportunidades, elas passam na nossa vida. Nós perdemos a oportunidade por não aproveitar o tempo pequeno que ela vem. Mas eu quero te convidar a abrir o seu coração a ter a do Senhor. Porque enquanto nós estamos aqui não estão podendo estar aqui, então abre o seu coração, deixa Deus falar. Paulo Henrique, Zacarias, capítulo 9 ao 12. Ao 12 diz assim a palavra de Deus: alegra-te muito, de Sião, exulta, ó filho, o teu rei virá a ti, pobre e montado sobre um jumento, asninho, filho de jumenta, carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o destruído. E ele as nações, e o seu de um mar a outro mar, e extremidades da... Ainda quanto a ti, por causa do sangue concerto, tirei os teus, porque não havia água, voltar de esperança, também
vos recompensarei em dobro. Amém? Voltai à fortaleza, ó preso. Também hoje vos anuncio que vos em dobro. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Tatiane trouxe um playback, irmã Tatiane. Louva. Nós vamos ofertar ao Senhor nesta noite a nossa. Mas eu quero, em nome de Jesus, orar para que Deus financeira. O mundo passa por um momento crucial, difícil. Nós estamos enfrentando dificuldades, com dores às vezes, mas Deus é presente na nossa vida. Deus está conosco. Deus de Jacó é quem nos protege a nossa cabeça, até porque a nossa esperança ela está em Deus. E pesos de esperança. Glória a Deus. Mas eu pergunto a você nesta noite: a sua esperança está aprisionada? Ou você está aprisionado na esperança? O Santo falar ao seu coração e nós vamos ofertar a Deus a nossa oferta voluntária. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Que a nossa Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o Deus. Vamos tentar organizar. Baixa só um pouquinho. Tá no mínimo, deixa no mínimo então, porque quando aumenta um pouquinho, nem é coisa mínima. Diminui um pouquinho o master, até chegar num denominador.
Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu agir. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho em Zacarias que narra o retorno do povo de Deus do cativeiro. Cativeiro babilônico, todos conhecem bastante essa trajetória, né, do povo de Deus, o povo de Israel, quando foram levados cativos para a Babilônia. A gente conhece basicamente toda essa história, que é uma história bastante impressionante de como Deus trabalhou, né, na vida daqueles seus filhos. Mas aqui, pior do que o cativeiro, foi a falta de esperança que havia sobre o povo de Israel, que já tinha saído da Babilônia, mas ainda se sentiam aprisionados. O profeta Zacarias anima o povo e os convida a restaurarem a cidade, o templo, e percebe que primeiro eles precisavam sentir-se livres da desilusão. Uma das coisas que é difícil é nos livrarmos da desilusão. A Bíblia diz que se alguém for guerrear e se mostrar frouxo no dia da adversidade, de maneira nenhuma ele ganhará a batalha. Então, o estado emocional de cada um de nós tem que ser trabalhado para termos alegria e esperança. Você me diz, pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque nós estamos passando por dias que precisamos ter uma viva esperança. Nós precisamos dar uma sacudida para a poeira sair da nossa vida e nós termos um norte, nós termos um alvo. A caminhada não acabou. Nós temos que permanecer cada dia mais firmes e abundantes. O profeta Zacarias aqui, ele percebe que o povo estava desanimado. E quando o povo desanima, o fracasso poderá ser eminente. Meu pai adotivo, foi um homem do campo, um homem nasceu, viveu, cresceu para trabalhar com plantações, para trabalhar com cuidado do rebanho. E ele tinha um dizer muito que eu não entendia muito quando era menino, mas ele dizia: um grito salva uma boiada. Dependendo da forma, talvez uma rajada de glória a Deus, no nosso caso, espiritualmente falando, uma motivação para a leitura da Bíblia, para cantar um hino lá na nossa casa, que hoje as coisas mudaram bastante, mas isso não é diferente. Qualquer um de nós, na nossa oração das 22 horas, que a gente está aí orando, e eu quero conclamar os irmãos para nós entrarmos na oração às 22 horas. O horário da oração é 22 horas. Pastor, eu tive um atrapalho aqui. Ok, começa depois, mas o horário estabelecido são 22 horas, 10 da noite. Das 10 às 10h15. Para a gente estar consciente de que junto comigo e com você tem um número de pessoas que estão falando com Deus vivo, Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Hoje eu e a minha esposa estávamos vendo uns vídeos e o professor ali,
ele mostrava alguns deuses daquela época, e ele dizia, esses deuses, eles caíram em desuso, alguns deles aqui sequer alguém mais o adora, alguém mais o invoca, não passou o tempo. Só que o Deus vivo, que Abraão adorou há milhares de anos atrás, que visitava o Adão lá no Éden há milhares e milhares de anos atrás, ele continua vivo, ele continua entre nós, ele é adorado, é ele que nos dá a graça para estarmos na casa do Senhor. Aleluia! E o profeta Zacarias, ele descobre pelo Espírito de Deus que pior do que a pessoa estar em cativeiro é ele estar desiludido. Desiludido da fé, desiludido da vida. Não, meu irmão, não, minha irmã. Vamos erguer a cabeça, porque é preciso vencer a desilusão. Aleluia! O relógio chamado coração ainda continua trabalhando. Estamos vivos, oh glória. E a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto você está vivo, disse o sábio Salomão, você pode adorar a Deus. Agora, depois de ir lá para a sepultura, para onde eu e você iremos, aí não, aí acabou. Mas levante a sua mão hoje e dê um glória para Jesus. Deixe o Espírito de Deus encher o seu coração de prazer por estar na casa de Deus. Capítulo 9, o versículo 12, a parte A, diz, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. O profeta traz esta alusão exatamente com esta profecia que ele profetiza aqui, falando sobre a esperança que Jesus entraria em Jerusalém. O rei vai entrar em Jerusalém. Vocês estão vendo tudo acabado aí, destruído? Pois é, brevemente o rei entrará em Jerusalém. Vai ser um rei pobre, entrará montado num jumentinho, num asninho, né? Interessante aí esse nome, asninho. Eu já ouvi alguém falar isso. Pode voltar, acho que no 11. O 10, isso. Isso, 9. Diz aí, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Vocês estão vendo como que está tudo para baixo? Está tudo precisando de reforma. Ele tentou levar o povo a entender que precisavam reformar o templo, a cidade de Jerusalém. Eles estavam cheios de desilusões, dizendo, não adianta, não vai mudar em nada. Mas ele anuncia a necessidade de voltar para Deus. E eu quero dizer para você, irmão, irmã que está aqui, você que está me ouvindo pela rede social, o rei brevemente entrará nessa terra para arrebatar a igreja. Aleluia. Agora não mais montado num jumentinho, não. Agora ele virá com poder e grande glória. A igreja que espera a volta de Jesus pode entender perfeitamente o que eu estou falando. Jesus está voltando para buscar o seu povo. Aleluia. E Zacarias profetiza a tão esperada vinda do Messias, que diz na profecia que o mesmo entraria na fortaleza de Jerusalém, montado num jumentinho. Deus é a nossa fortaleza. O Salmo de número 18, se for possível, você coloca, Paulo Henrique. Salmo 18, verso 1 ao 3, para nós lermos. Deu um pequeno travamento aí, vamos que vamos, então. Mas o Salmo 46 diz que Deus é refúgio e... Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos ainda. Irmão, aconteça o que acontecer, eu e você
que estamos ligados em Deus através da palavra, da firmeza, nada vai abalar a nossa fé. A gente fica temeroso em algum momento, sim, mas a nossa esperança está em Deus, aleluia. Porque Deus é a nossa fortaleza. E nós precisamos o que então, pastor? Voltarmos para Deus. Voltarmos para Deus. Abraçarmos a oportunidade de cultuarmos a Deus. Nada de fugir, nada de pensar que é normal, nada de pensar que isso está acontecendo por acontecer. Deus está permitindo a gente entender que Ele é quem governa o mundo, Ele que governa todas as coisas. Lembram que a Bíblia diz assim, olha, quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Olha o que a Bíblia diz. A gente estava aí, eu tive a oportunidade de visitar Israel, Jerusalém, Itália. Chegando a Israel tem um monte próximo a Jerusalém, a Tel Aviv, e ali estão alguns lança-míssil, não sei se é esse o nome mesmo, apontados com, acho que com ogivas, com mísseis teleguiados, essas coisas, tanto para destruir os mísseis lançados, quanto para atacar também. Eu estou falando de lá, mas isso é claro que todos os países, eles estão armados, preparados para atacar. E a gente esperando aí um poder de um míssil, poder para destruir aí uma cidade ou várias cidades de uma só vez. De repente vem um vírus que é invisível aos olhos humanos e coloca todo mundo de trás de uma máscara, o mundo, a economia, os hospitais entrando em colapso, e assim as coisas estão, porque as pessoas deixaram de amar a Deus, deixaram de abrir o coração para Deus. E você que veio à casa de Deus nessa noite, você que está me ouvindo, receba esta palavra, alimenta a tua vida espiritual, enriqueça no crescimento de Deus na sua vida. Aproveita esse momento que a gente não está podendo, quem sabe, sair, passear por aí em alguns lugares, e entra no conhecimento da Bíblia, na oração. Aproveita para viver em paz com a sua família, para viver em paz com aqueles que estão à sua volta. Glória a Deus. Porque o profeta Zacarias, ele convida o povo, voltai à fortaleza, aos presos de esperança. Somente em Deus podemos ter segurança e confiança. Nenhuma proteção nesse mundo é como estar à sombra do Onipotente. Salmo 91, versículo 1, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Salmo 91, versículo 1. Olha aí. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O povo de Israel estava sem esperança, porque estava sem Deus. Somente voltando para o Senhor poderiam ser restaurados. Coloque Oséias capítulo 6, do versículo 1 ao 6, para nós lermos aqui esse versículo, acho bastante interessante para todos nós. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa,
Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aleluia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Zacarias fala também, no versículo 12, a parte B, capítulo 9, dizendo: também hoje vos anuncio que, vos recompensarei em dobro. Ele está falando do evangelho que viria. O Senhor promete que ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro mar, do rio Eufrates até os confins da terra. Levante a sua mão e diga: quem governa é Deus. Aleluia. Diga: a minha vida está nas mãos de Deus. O evangelho, meus irmãos, pode ser entendido como boas notícias. O evangelho é o anúncio de boas novas. O evangelho. O Senhor promete que ele proclamará a paz às nações, dominará de um mar a outro mar, do Eufrates até os confins da terra. O evangelho é o anúncio das boas novas. Somente para nós lembrarmos, meus queridos irmãos, essas boas novas revelam a esperança que vem do Senhor Jesus Cristo para nós. Aleluia. Quando você lê a palavra, quando você ora, quando você alimenta espiritualmente, você vai percebendo, fala: gente, e se acabar aqui, eu tenho uma esperança viva. Aleluia. Você não está com a sua esperança presa. Não. Eu e você estamos presos à nossa esperança. Né, irmão Divo? É diferente, irmão Celedônio. Ter uma esperança presa, você acabou tudo. Nós estamos presos à nossa esperança. Irmã Alessandra, vendo você aqui hoje, que Deus te abençoe. Aleluia. Nós estamos presos à nossa esperança. Glória a Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus, recebemos a fé necessária para vencermos. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Aleluia. Ela nos libera a fé que nós precisamos para vencer. Por isso que a Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi e a vossa alma viverá. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Quando nós, coloque aí Romanos 10, 17, por favor, Romanos 10, 17. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé necessária. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. A esperança que eu e você precisamos, ela vem do Senhor. Zacarias 9, versículo 12, a parte C diz: tudo vos restituirei em dobro. Uma promessa de aliança quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você. Libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Versículo 11. Não tirei os teus presos da cova em que não havia água, de um poço sem água. Esperança aqui é esperar com fé. Eu estava vendo esses dias alguém explicando sobre esperar e esperança. O esperar, ele é muito abstrato, porque eu posso esperar e pode o que eu estou esperando não vir, não é? Imagina você lá, Mamiche não lembra disso? Há 30, 40 anos atrás, num ponto de ônibus, lá esperando o ônibus, lá na fazenda, para vir para a cidade, né? Jeane não sabe nem o que eu estou falando, quase sabe, né? Então,
Aí a gente está ali, mas você não sabe se o ônibus, se ele está para lá. Porque ninguém te falou se ele passou, porque o ônibus poderia não ter ido, por alguma razão. Estou esperando, mas espero, chega a hora que eu vejo que passou todo o momento da espera, não há possibilidade, eu posso voltar para casa sem continuar minha viagem. Mas a esperança, ela não morre. Glória a Deus. Alguém por aí diz, a esperança é a última que morre. Não é assim que a gente ouve? Mas a esperança que eu e você temos, ela não morre. Viva. A Bíblia diz, quanto mais que vai aproximando aquele dia, a gente vai sentindo um desligamento das coisas do mundo. Por que aqueles que servem a Deus com firmeza na hora da sua morte, eles não estão tão apegados a esse mundo? É porque a esperança, ela nos fortalece. A esperança faz a gente despedir desse mundo sem saudades. Paulo deixa isso muito claro, irmã Tatiana, quando ele diz, para mim, morrer é ganho. E se eu continuar vivendo? É com Cristo. Por quê? Se eu continuar vivendo com Cristo, no dia de morrer, eu não estarei apegado às coisas desse mundo. É claro que a gente tem amigos, tem parentes, tem esposa, filhos, esposo, amigos. A gente chora mesmo no dia da morte. Falei, irmão Diva, você pode morrer que eu vou chorar. Você vai primeiro, mas avisa que não vai nem 50 anos, eu estou chegando lá. Glória a Deus. A gente tem apego às pessoas. Né? Quando morre alguém na igreja, a gente parece que fica assim, né, coração partido. Eu rogo a Deus, falo, meu Deus, deixa ser um pastor daqueles que só fica fazendo cerimônias fúnebres, não. Dá vida para o povo. Eu oro para Deus dar vida para vocês. E para mim também. Glória a Deus. Para mim também. Porque dói muito a dor da separação. Só que a esperança, ela me dá um condicionamento para dizer, hoje foi meu irmão, minha irmã, foi para Cristo, eu também irei, vou aguardar o meu dia tranquilo, sem alarde, sem pânico, sabendo que a nossa redenção está mais próxima de nós do que quando abraçamos a fé. Glória a Deus. O profeta convida o povo a sonhar que tudo vai dar certo. Quando a gente espera em homens, em pessoas, é natural nos decepcionarmos. Mas aqui o profeta nos leva a dizer que nós não seremos frustrados nunca, porque a nossa esperança vem de Deus. Aleluia. O povo de Israel, ele precisou aprender a esperar somente Deus e não nos reis da terra. Essa profecia chocou o povo. O povo esperava um rei, irmã Cláudia, um rei mesmo, nascendo em um berço de ouro, governando. Mas aqui o profeta Zacarias diz que o rei entraria em Jerusalém montado, ele usou o termo pobre antes, perceberam? Ele vai entrar, um rei pobre, mas vai entrar em Jerusalém, montado no jumentinho, oh glória, a esperança, né? E Deus lhe prometeu aqui que no lugar da vergonha, ele iria recompensar em dobro. Aleluia, glória a Jesus. Nós precisamos perceber que às vezes a gente passa por uma decepção, por uma situação desagradável, mas a palavra de Deus que eu trago para o seu coração nesta noite é que Deus recompensará em dobro. Tereis dupla honra, conforme a Bíblia diz em Isaías 61, versículo 7. Pode colocar, por favor. Isaías 61, 7. Diz assim. Vamos ler?
Eita glória! Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa esperança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Se isso enche o seu coração de gozo, glorifique a Deus. Para vencermos a desilusão que aprisiona a alma e tira da nossa alma a esperança, é preciso voltarmos para Deus. Ouvir a boa mensagem do Evangelho e esperar no Senhor, dizendo: e eu, Senhor, que espero? Salmo 39, versículo 7. E eu, Senhor, que espero? E ele mesmo diz: tu és a minha esperança. E eu, Senhor, que espero? E o salmista diz: tu és a minha esperança. Levante a sua mão e diga: e eu, Senhor, que espero? Agora diga com fé, diga: tu és a minha esperança. Diga com fé: e eu, Senhor, em quem espero? Oh, aleluia! Diga agora: tu, Senhor, és a minha esperança. Ramanda labachara candaraia. Oh, aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a riqueza, nem a escassez, possam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Quero orar juntamente com você, mas estarei orando pela sua vida, pela sua família, pela nossa nação, pelo mundo que passa por aflição. Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, te louvando pelo privilégio e a oportunidade de estarmos na casa do Senhor nesta noite. Pai, muitos que gostariam de aqui estarem, não puderam, mas eu oro, Senhor, para que esses dias se abreviem, para que esses dias sejam rápidos, mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que estão nos acompanhando lá nos seus lares, na sua casa, e rogo ao Senhor que visite este coração, esta vida agora com alegria, com a presença do Espírito Santo. Pai, a nós outros que aqui estamos, que esta alegria de estar na casa de Deus seja constante em nós. Que haja, meu Pai, prazer, como disse o salmista, em estar na casa do Senhor. Melhor é estar à porta da tua casa do que 1000 dias em outros lugares. Pai, eu oro pela nossa nação brasileira. Pai, tem misericórdia do nosso país. Que haja calma, que haja tranquilidade na vida daqueles que estão revestidos de autoridade, Senhor. Porque cada um haverão de prestar conta, Senhor. Cada um haverá de prestar conta diante do Senhor um dia. Deus, tenha misericórdia do nosso município. Livra-nos do mal, do nosso estado de Goiás, do nosso Brasil, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, livra nossas vidas, nossa casa, nossa família, protege-nos com teu manto, Senhor. Nós oramos pela vida de cada irmão e irmã que veio aqui à casa de Deus nesta noite, que possam regressar, Deus, avivados, renovados, fortalecidos na fé. Aos obreiros e obreiras, à diretoria, Senhor, eu oro pelos nossos pastores neste campo, Senhor, pastor Claudionor, pastor Weslane, a diretoria, os pastores de cada congregação, Pai, a nossa congregação. Meu Deus, aqueles mais novos, os mais velhos, Deus vai visitando, vai trazendo consolo, paz, alegria. A esperança, meu Pai, seja fortalecida, a esperança seja renovada para a glória do nome de Jesus. Se tem alguém doente, seja curada agora pelo poder do nome do sangue de Jesus, pelo poder da palavra. Eu ordeno a doença, sai agora, todo o mal. Tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que angustia, vai saindo do nosso caminho. A nossa viva esperança é o Senhor. Recebe o milagre em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a você que está nos acompanhando. Continua conosco. Domingo estaremos às 19 horas e amanhã às 19h30 com uma live aqui para levar uma palavra de Deus ao seu coração. Deus te abençoe.
fiquem na paz gloriosa de Jesus. Amém. Glória a Deus.